Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui hoje para mais um estudo da nossa escola bíblica dominical e hoje nós estaremos entrando na parte 3 do livro A Comunidade Cativante, de Mark Dever e Jaime Dunlop. Essa parte 3 ela tem como título Protegendo a Comunidade. E o tema que nós vamos trabalhar hoje no capítulo 9 deste livro é lidando com o descontentamento da igreja. E eu quero desde já te convidar a olhar para a palavra de Deus neste momento e nós vamos ver que mesmo dentro da palavra de Deus, lá no início, quando tudo começou, quando no início da igreja primitiva, em Atos, já havia ali alguns descontentamentos por parte da comunidade cristã. E a ideia é nós olharmos como que os apóstolos, as pessoas que eram liderança da igreja naquele tempo, lidou com toda essa situação. E por isso eu te convido a olhar comigo, a ler comigo o texto que se encontra em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. É o texto que vai nos ajudar a entender os problemas que a igreja enfrentava e a forma como a igreja buscou a solução para esses problemas naquele período. E para nós olharmos também para as nossas igrejas nos dias de hoje e buscar entender como que nós também podemos resolver os nossos problemas de acordo com a palavra de Deus. Então eu te convido a ler comigo aí Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus pela tua palavra lida e pedir a Ele que traga conhecimento à nossa vida através desse texto da palavra de Deus e também através da lição que estaremos estudando neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento agradecer ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, de estar diante da Tua palavra, Pai. Ó Deus, dê-nos sabedoria para entendermos os desígnios do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos a ser, ó Deus, cristãos melhores, Pai, e que sirvamos bem a Sua igreja, Pai. Fale ao nosso coração. Dê-nos, ó Deus, entendimento da Tua palavra, é o que te pedimos, ó Deus, e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. O estranho desígnio de Deus. Este é o primeiro ponto da nossa lição de hoje. E o autor coloca assim: este capítulo e o seguinte abordam um enigma que nos aguarda nas Escrituras. Um enigma que se reduz a 3 fatos bíblicos simples. E eu quero apresentar aqui agora para você esses 3 fatos que o autor coloca. Fato 1. Deus chamou os cristãos a viverem com Ele para sempre, mas, por um tempo, Ele nos deixa neste mundo, reunidos em igrejas locais. Nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Fato 2. Deus tensiona que nossa vida juntos mostre sua sabedoria e o seu poder. Efésios capítulo 3, versículo 10. E fato 3. Nós somos pecadores. Esses são os 3 fatos que o autor coloca aqui para nós
e ele coloca como sendo um enigma que nos aguarda dentro da palavra de Deus. Ele ainda diz assim: os dois primeiros fatos operam muito bem juntos, o terceiro complica as coisas de modo considerável. O autor está falando aí no caso do pecado, né, que é o terceiro fato. Os dois primeiros nós iremos estar tratando nesse capítulo de hoje, capítulo 9, dentro desta terceira parte. E o terceiro fato nós estaremos tratando no próximo estudo, que é o capítulo de número 10. Então te convido desde já a estar conosco também na próxima semana aí, para nós estarmos olhando juntos esse terceiro fato aí, que é o pecado, que é o complicador de tudo isso, né? Somos pecadores, né? Apesar de termos sido criados por Deus, apesar de estarmos aqui de acordo com a vontade dele ter nos criado para permanecer aqui durante um tempo, como diz o fato 1, né? De estarmos aqui para poder mostrar a grandeza de Deus, nós somos pecadores, né? Nós somos fruto do pecado e por isso que as coisas às vezes se complicam um pouco por causa dessa nossa natureza pecaminosa. E é por isso que nós vamos olhar então para dentro das nossas igrejas neste momento, como nós lemos o texto lá de Atos capítulo 6, desde o início dos tempos tem sido assim, e hoje não é diferente, e nós vamos ver como que nós vamos conseguir lidar com tudo isso. E o segundo ponto fala exatamente isso: liderando em tempos de descontentamento. O Evangelho afirma que a unidade em Cristo é mais forte do que diferenças seculares. Os apóstolos enfrentaram uma deficiência natural que ameaçava essa afirmação do Evangelho. Naquele tempo, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que os apóstolos eles estavam diante de uma situação ali. Haviam dois grupos e esses dois grupos eles pensavam um pouco diferente. Na verdade, eram todos judeus, eram os helenitas e os hebreus. Todos esses dois povos provavelmente eram judeus, porém eles viviam de forma diferente, era cultura diferente. E o autor coloca algumas diferenças entre esses dois povos aqui para nós pensarmos juntos. Por exemplo, ele diz assim: os helenistas eram judeus de províncias do Império Romano que se haviam reunido em Jerusalém para o Pentecostes, enquanto que os hebreus eram judeus da Palestina. Os helenistas teriam se sentido mais confortáveis com a cultura hebraica, os hebreus com a cultura judaica. Os helenistas teriam se sentido mais à vontade em falar o grego e os hebreus em falar o aramaico. Então nós podemos ver que havia diferença entre esses dois povos, mesmo estando eles ali junto, mesmo eles servindo ao mesmo Deus, sendo eles cristãos, já podemos dizer assim, mas havia muita diferença. E o texto fala justamente de uma parte desse povo, os helenistas. Eles acreditavam ou eles percebiam que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na hora do cuidado da igreja, na hora de cuidar do principal, que era a alimentação destas viúvas. E eles então fazem essa reclamação. E aqui é interessante que nós vamos começar a ver alguns pontos que nós precisamos também olhar para dentro das nossas igrejas. E aqui nós vamos ver que ameaças à unidade da igreja merecem a atenção dos líderes da igreja. A unidade é preciosa, mas também é frágil. Quando a unidade é ameaçada, os líderes de igreja devem notar. Ou seja, nós precisamos ficar atento como liderança, né? A igreja precisa ficar atento, aí falando para a liderança da igreja neste momento, para que nós possamos perceber esses pontos que trazem essa dificuldade para a igreja. É muito necessário haver unidade dentro da igreja, mas também é muito comum haver pensamentos diferentes, é muito comum haver situações em que um grupo se sente mais privilegiado que o outro ou menos privilegiado que o outro, e isso pode gerar conflito, pode gerar contenda dentro da igreja. Não deveria. Nós, como cristãos, deveríamos viver esta unidade, mas esta unidade, como o autor mesmo coloca aqui, ela é muito frágil. Apesar de ser preciosa, ela é muito frágil. Então, é necessário estarmos, como liderança, atentos a isso.
Mas é interessante nós olharmos para isso aqui, porque os apóstolos ali, eles dão um direcionamento para que aqueles problemas sejam resolvidos de uma forma que muitas vezes não é o que a liderança de uma igreja faz. Muitas vezes a liderança de uma igreja acha que o pastor é o responsável, que o pastor tem que resolver todos os problemas, ou a liderança principal da igreja tem que resolver todos os problemas. Mas quando os apóstolos tomaram conhecimento daquela situação, a primeira coisa que eles fizeram foi reunir os demais discípulos da igreja, que de certa forma, de alguma forma, as pessoas que estavam ali vivendo o dia a dia da igreja para poder achar uma solução. E a primeira coisa que eles colocaram foi: nós não podemos abandonar as escrituras, abandonar a pregação da palavra para resolvermos problemas que a igreja pode resolver. E é nesse ponto que nós precisamos ser cristãos maduros. Se nós estamos olhando um problema, se nós estamos diante de um problema, muitas vezes nós não precisamos fazer com que toda a estrutura da igreja seja direcionada a resolver aquela situação. Muitas vezes nós, como igreja, nós como pessoas que já estamos caminhando com Cristo, podemos intermediar a solução de alguns problemas, a solução da maioria dos problemas da igreja, sem que isso seja um peso para a liderança da igreja, que já tem a preocupação e que é uma grande preocupação com a pregação da palavra de Deus, com a parte litúrgica da igreja. Então, isso é algo que nós, como cristãos, precisamos entender que é nossa responsabilidade. Fazer com que a igreja possa viver em unidade, possa caminhar juntos. E foi exatamente isso que eles fizeram. Os apóstolos se reuniram e disseram que eles não estariam resolvendo aquele problema, entre aspas, mas que o próprio povo, que a própria comunidade escolhesse entre eles 7 homens capazes de resolver aquela situação. E muitos acreditam que foi ali que surgiu o diaconato, porque foram escolhidos 7 homens, e esses 7 homens ficaram responsáveis de estar olhando para aquela situação que estava acontecendo naquele momento, olhando para as necessidades daquelas pessoas que estavam sendo deixadas de lado naquele momento. E é exatamente isso que nós precisamos fazer em nossas igrejas, olhar para as necessidades das nossas igrejas e a liderança colocar pessoas que sejam capazes de estar resolvendo esses problemas sem que isso se torne um peso somente para a liderança principal da igreja. E para isso, o autor coloca aqui ainda nesse ponto: mas, em última análise, é tarefa da congregação proteger a unidade. Os líderes devem liderar, mas proteger a unidade em última análise, responsabilidade da igreja. É o que nós acabamos de falar aqui. Isso é responsabilidade da igreja. Aqueles que estão mais fortes na fé nesse momento que são responsáveis por ajudar a proteger essa unidade que é tão importante na vida da igreja. Nós não podemos abrir mão dessa unidade, nós não podemos deixar com que a igreja caminhe cada pessoa para um lado. Nós temos um objetivo comum, que é Cristo Jesus, e nós precisamos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, para que nós possamos estar seguindo no mesmo caminho, na mesma direção, que é o nosso alvo maior, que é Cristo Jesus. Ainda dentro desse ponto, o autor diz: mostre-se relutante em tomar partido. Isso é muito interessante. Ele diz assim: em Atos 6, os apóstolos pareceram cuidadosos ao evitar alinharem-se ou com o lado hebreu ou com o lado helenista da controvérsia. Para a liderança isso é muito importante. Para a liderança, quando surge um problema dentro da igreja, inevitavelmente você terá 2 lados. E é muito comum nós ouvirmos primeiro aquela pessoa que traz a reclamação, ouvirmos um lado da história e achar que aquela pessoa é que está trazendo o problema porque ela está sendo prejudicada. Mas é muito comum também nós
olharmos somente por esse lado e acabarmos tomando partido por aquela pessoa. E isso não é algo que um líder, que a liderança de uma igreja não deve fazer. Nós precisamos olhar com muito cuidado, sim, para os problemas, mas buscar a solução que seja de forma razoável para todas as partes. Nós não podemos simplesmente ouvir um lado e acreditar que aquele lado está com a verdade e resolver o problema pensando na dificuldade daquela pessoa que trouxe o problema. Quando nós temos um problema em mãos, nós precisamos olhar o outro lado e entender o que está acontecendo para que assim nós possamos tomar as medidas cabíveis para resolver aquela situação. Isso cabe para a liderança da igreja e cabe também para toda a igreja, porque como nós colocamos a responsabilidade aqui para a igreja, e isso é ser cristão, é caminhar juntos, é estar juntos, e quando nós jogamos essa responsabilidade para a igreja também, nós precisamos ensinar para a igreja que a igreja precisa também ter esse olhar cuidadoso para que não venha, de alguma forma, a ser desleal para com uma parte. Os problemas precisam ser resolvidos da forma com que todos que estão envolvidos naquela situação possam entender que houve uma preocupação em resolver aquela situação e não em defender um lado ou defender o outro. Isso é muito importante. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas achando que nós vamos ter os nossos desejos, aquilo que nós queremos, respondidos pela igreja. E muitas vezes não é isso que vai acontecer. Muitas vezes, quando nós olhamos para o problema, nós vamos ver que a solução para aquele problema, na verdade, não é fazer com que esse lado aqui tenha uma solução que resolva o seu problema de forma que ele vai ficar satisfeito com aquela situação. Talvez vai ser uma resolução de um problema que vai resultar em mudanças e que muitas vezes vai fazer com que nós até percamos algumas coisas, alguns privilégios, podemos dizer assim, para que todos possam, no final, sair, de certa forma, sem ser prejudicado dentro daquela situação toda. Então, é muito importante ter essa atenção para que nós não venhamos a tomar partido por um lado ou por uma pessoa, por causa de uma situação que foi levado até a liderança da igreja ou até as pessoas que estão ali para poder resolver esse problema e acabar prejudicando um outro lado, porque senão, ao invés de nós estarmos resolvendo um problema, nós estaremos criando um problema ainda maior. Então, isso é algo que realmente precisa ser pensado, precisa ser orado, precisa ser colocado diante de Deus para que as melhores decisões sejam tomadas sem que ninguém saia de alguma forma prejudicado. Ainda dentro desse ponto, o autor diz assim: reaja a problemas tangíveis e estruturais. Devemos esperar para aplicar qualquer tipo de solução até que vejamos um conserto tangível para um problema tangível. O autor quer dizer o que com isso aqui? Que nós precisamos realmente, como eu acabei de dizer, ter muito cuidado a trazer soluções para os problemas. Quando nós tomamos uma decisão, nós temos que ter essa certeza de que nós estamos fazendo da melhor forma possível. Nós não podemos assumir uma responsabilidade de resolver uma situação simplesmente pelo fato de vou deixar o problema de lado, isso aqui vai resolver e eu não vou mais ter problema com isso. Não, nós estamos falando do reino de Deus, é diferente, nós temos que fazer com o maior cuidado, com o maior zelo para que a coisa aconteça. Então, nós precisamos ter muita certeza do que está acontecendo para que nós também possamos ter muita certeza do que precisa ser feito para que aquele problema seja solucionado. Modere as expectativas quanto ao que os líderes da igreja podem fazer. Parece que o alvo da ação dos apóstolos não era igualdade ou conforto para todos, e sim o fim do favoritismo. De modo semelhante, devemos ter cuidado para não exagerarmos nossa capacidade como líderes. Continua dentro de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Não quer dizer que nós temos que beneficiar um e deixar o outro desprovido. Não é isso.
Não quer dizer também que se eu resolvo o problema de alguém, aquela pessoa vai ter todas as regalias, tudo aquilo que ela necessita. Não, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham os seus problemas, de certa forma, resolvidos dentro daquilo que é possível. Aquelas viúvas que estavam passando necessidade, quando os problemas delas foram resolvidos, certamente elas não tiveram nenhum privilégio por causa disso. Elas não passaram a ter mais do que elas podiam ou mereciam por causa disso. Não. Elas estavam passando necessidade de alimentos. E o que as pessoas precisavam fazer para resolver o problema delas era prover o alimento que elas precisavam naquele momento. Nós temos essa mania, não sei se vocês já prestaram atenção, por exemplo, quando aparece um caso, principalmente na mídia, de alguém que foi de alguma forma injustiçado, as pessoas têm uma forma de resolver ajudando financeiramente, ajudando de várias formas aquela pessoa. E aquela pessoa passa a ter algo que ela não tinha antes. Na verdade, o que aquela pessoa precisava era simplesmente do seu problema resolvido. Ela não precisava de outras coisas mais. Porque daqui a pouco tudo isso passa e aquela pessoa volta a viver a vida dela da mesma forma que vivia antes. E as pessoas vão esquecer daquele ponto, daquele acontecimento e muitas vezes daqui a pouco aquela pessoa já está passando novamente por outras situações, outras necessidades e nem sempre ela vai ter a oportunidade de voltar à mídia para poder ter os seus problemas resolvidos de novo. Até porque, muitas vezes, ela só foi para a mídia por causa de uma situação muito ruim que ela passou. Como nós tivemos, vou citar um exemplo aqui, que foi bem visível na mídia há pouco tempo atrás, um motoboy que foi, de alguma forma, xingado por alguém, né? E esse motoboy ele acabou recebendo muita coisa. Ele recebeu uma moto nova, recebeu algumas doações em dinheiro na sua conta. E isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente vê que as pessoas estão se preocupando com a situação daquele motoboy naquele momento. Mas daqui a pouco isso passa. Talvez pode ser que o dinheiro acabe ou qualquer outra coisa. E será que ele vai ter que passar por tudo isso de novo para ele ter novamente de volta isso que ele acabou de ganhar agora, nesse momento? Não estou dizendo que ele não merecia ter ganhado aquilo, muito pelo contrário, por tudo que ele passou, ele certamente ficou muito agradecido por tudo aquilo que ele ganhou. Mas quando nós estamos falando do reino de Deus, nós precisamos pensar um pouco diferente. Nós não podemos olhar para as necessidades destas viúvas somente hoje que elas estão com fome. Mas nós temos que responder às necessidades delas a todo momento. Então, se eu conseguir ajudar naquilo que é necessário para que elas possam ter uma vida digna, e eu possa fazer isso sempre, posso ter pessoas dentro da minha comunidade que me ajude a fazer isso sempre, eu já vou estar cumprindo com aquilo que é o propósito de Deus, que é não deixar faltar na casa daquelas pessoas que estão necessitando. E era exatamente essa a preocupação da liderança naquele momento, e precisa ser a nossa preocupação como liderança nos dias de hoje também. Coloque sua esperança no que o Espírito pode fazer por meio da congregação. Devemos ter um entendimento realista do que os líderes de igreja podem fazer, mas um otimismo irrealista quanto ao que o Espírito de Deus pode fazer. E devemos louvá-lo quando vemos a verdade do seu Evangelho vindicada em nossa comunidade. Mais uma vez, é o que nós acabamos de falar aqui. O que nós precisamos fazer é confiar em Deus e ter a certeza de que o necessário Ele vai prover. A palavra de Deus diz que um servo seu não iria mendigar o pão. E é exatamente isso, dentro desse contexto que nós estamos olhando aqui, que nós estamos vendo acontecer dentro desse texto. São pessoas sendo usadas por Deus para poder abençoar outras pessoas, dentro do texto que nós lemos em Atos. Então é interessante nós olharmos para esse texto, para que nós possamos entender as necessidades da nossa comunidade de hoje e entendermos que se nós estivermos confiantes naquilo que Deus pode fazer, naquilo que o Espírito de Deus pode fazer, nós vamos conseguir atender às necessidades da nossa comunidade em todos os aspectos.
E quando eu digo atender às necessidades da nossa comunidade, eu não estou falando apenas de alimento, não. Eu estou falando de nós cuidarmos da nossa comunidade como um todo. Há pessoas que estão realmente necessitando de algum tipo de alimento nesse momento? Provavelmente sim, mas há outras necessidades que a comunidade também precisa. Há pessoas que estão precisando de uma conversa nesse momento. Há pessoas que estão precisando de ser amparada de alguma forma em questões que muitas vezes não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com questões de falta de alimento em suas casas, mas talvez por um problema que ela esteja passando dentro de um relacionamento. E nós precisamos estar sempre atentos como igreja, não estou falando aqui apenas para a liderança agora, mas como igreja do Senhor, para que nós possamos ouvir essas pessoas, para que nós possamos olhar para essas pessoas e conhecê-las a tal ponto de perceber que algo precisa ser feito. E é nesse momento que você precisa fazer diferença na vida da sua comunidade. Você, como um irmão em Cristo, você precisa cuidar daqueles que estão do seu lado. Até porque vai chegar um dia que talvez você esteja precisando de cuidado. E se você estiver precisando de cuidado, eu também falo da mesma forma, não deixe de expressar isso de alguma forma para os seus irmãos, para que eles tenham a oportunidade de servir a Deus através da sua vida, cuidando de você. Então coloque as suas necessidades diante da igreja, coloque as suas necessidades diante dos seus irmãos em Cristo, para que eles possam fazer aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado através da Bíblia, através de estudos como esse que nós estamos fazendo. Estamos caminhando agora para o terceiro ponto da nossa lição, usando o confiem em mim. Alguns líderes erram por usarem o confie em mim para quase tudo. Outros líderes erram por nunca pedirem a confiança da congregação, guiando as ovelhas apenas para onde são inclinadas a ir. Estas são falas do autor. E isso acontece muito dentro de algumas igrejas. Às vezes nós precisamos parar e olhar um pouco para essa fala que é muito importante. Confie em mim. Você confia na liderança da sua igreja? Você confia no seu pastor? Isso é muito importante. É claro que há os dois lados da história aqui. É claro que há líderes, há pastores que usam, como o autor coloca aqui, muitas vezes de forma indevida esse confie em mim. E nós precisamos saber a hora certa de usar essa expressão, confie em mim. Enquanto também há outros líderes que erram porque têm medo de pedir que a sua comunidade, a sua igreja, confie inteiramente nele. E se você está ali como representante do Senhor, como representante de Jesus, porque nós somos cristãos e nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos demonstrar confiança para as pessoas. O autor coloca algumas situações aqui, mas eu quero colocar para vocês aqui algo que eu já vi acontecer. E é muito interessante nós entendermos isso, talvez a partir desse momento, talvez a partir da forma como eu vou colocar isso aqui. Vou colocar de uma forma diferente para que não sejam identificadas pessoas dentro dessa minha fala, mas nós já passamos por situações aqui dentro da igreja, com o nosso pastor anterior, que foi necessário pedir esse confie em mim, e muitas vezes as pessoas não entenderam muito bem quando esta fala foi colocada. Nós precisamos entender que o pastor da igreja, a liderança da igreja, ela lida com os problemas de uma igreja inteira. Por isso, mais uma vez, nós falamos da necessidade da liderança da igreja estar junta e de fazer com que mais pessoas da igreja possam ajudar na solução dos problemas, porque isso é uma carga que acaba se tornando muito pesada para as pessoas que estão à frente da igreja. E às vezes acontecem situações onde há assuntos, há temas que são trazidos até nós como pastores que nós não podemos passar para frente. E nós simplesmente temos que chegar para algumas pessoas em algumas situações e dizer, olha, eu preciso que você confie em mim.
Uma coisa muito comum é quando chega alguém na igreja, e isso é algo que eu já vi acontecer, e muitas vezes essa pessoa ela está sendo observada pela igreja por causa da sua dinâmica, por causa da sua proatividade, e as pessoas começam a questionar o pastor o porquê que aquela pessoa ainda não está fazendo parte de nenhum ministério na igreja, por que aquela pessoa não está cantando no louvor, por que aquela pessoa já não faz parte da finança da igreja, por que aquela pessoa já não é um diácono da igreja. E às vezes o pastor tem informações que muitas vezes aquela própria pessoa trouxe para o pastor. Às vezes ela não está nem fazendo por mal, ela é uma pessoa proativa. Nós temos as nossas qualidades, mas nós também temos os nossos defeitos. Às vezes aquele pastor tem informação que foi trazido a ele por outras pessoas a respeito daquela pessoa. E por isso aquela pessoa ainda não está na liderança da igreja e talvez nunca venha a ser um líder dentro desta igreja por causa de situações que aquela pessoa vive. E ela, de alguma forma, não resolveu os seus problemas, as suas dificuldades. E aí, esses problemas, muitas vezes, não podem ser abertos para a igreja. E aí é onde entra essa questão da confiança. Então, quando o seu pastor chegar para você e disser, confia em mim, você precisa ter muita sabedoria. Você precisa confiar que o seu pastor é um representante do Senhor naquele momento e que ele sabe o porquê ele está pedindo esta confiança naquele momento. Então, é preciso ficar muito atento a isso para que nós não venhamos a jogar uma carga em cima da liderança da nossa igreja que nós não sabemos que situação ele está passando naquele momento. Que nós não sabemos o porquê que ele não tomou tal atitude ou porquê que ele tomou tal atitude. Às vezes nós precisamos ficar apenas com essa confiança. Eu confio no meu pastor e isso é suficiente. Nós precisamos entender isso às vezes. Vamos aqui então para o quarto ponto. Preparando o seu povo para resistir ao descontentamento. Agora, devemos nos voltar da defesa para o ataque. Até aqui, este capítulo se focalizou em respondermos às situações difíceis e ameaçadoras de unidade, como os apóstolos fizeram em Atos 6. Vejam 4 tópicos que devemos considerar. E o primeiro tópico que nós precisamos considerar é o seguinte: a importância da unidade. O problema é que não dizemos às pessoas por que a unidade é boa. Então, quando a unidade parece entrar em conflito com alguma outra prioridade, nosso povo não sabe o que priorizar. Entre inúmeras outras coisas, a unidade é valiosa, porque reflete o caráter e o ser de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 13. É muito importante nós entendermos essa importância da unidade dentro da igreja, porque nós precisamos colocar isso na balança. Muitas vezes nós achamos que algo é importante e nós não abrimos mão daquilo, mas às vezes há algo mais importante por trás disso para que a unidade seja mantida dentro da igreja. Um exemplo claro é quando nós estamos falando de algo que nós não podemos negociar, porque a palavra de Deus diz que tem que ser daquele jeito, em detrimento de algo que às vezes é uma vontade de realizar. Nós precisamos entender que o mais importante neste momento precisa ser o que a palavra de Deus diz, e não aquilo que é a nossa vontade. E isso precisa ficar muito claro para que nós podemos saber priorizar as necessidades para que nós possamos caminhar em unidade. Muitas vezes também nós colocamos 2 situações diante da liderança da nossa igreja. E muitas vezes aquela liderança tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão. E nós precisamos saber fazer isso com muita clareza para que quando uma decisão for tomada, não haja ali uma divisão, mas haja unidade. O que nós precisamos fazer neste momento é entender que nós precisamos confiar na liderança que foi imposta por Deus para nos representar diante dessa comunidade. Quando a igreja consegue entender isso, a igreja consegue caminhar.
Por isso a importância de nós estarmos alinhados com a visão daquilo que o pastor tem para a nossa igreja. Por isso a importância de a igreja ser uma igreja uníssona, não ser aquela igreja de grupos onde cada um acha que pode fazer as coisas do seu jeito. O ministério ele precisa estar alinhado. O ministério ele precisa funcionar como, já ouvi uma ilustração que coloca o ministério como se fosse uma locomotiva e os seus vagões. Os vagões precisam estar alinhados com a locomotiva, porque se os vagões se desviam de alguma forma, por algum motivo, o que ele vai fazer é fazer com que todos os vagões que venham atrás também se descarrilhem e acabe provocando uma tragédia. Então é necessário que todo mundo esteja alinhado, que todo mundo esteja andando nos mesmos trilhos para que as coisas possam acontecer, para que haja essa unidade dentro da igreja. Pensamento comum a todos. É claro, sabemos que nós podemos sim ter pensamentos diferentes, mas nós precisamos entender aquilo que é o melhor naquele momento para que nós possamos, como igreja, caminhar em unidade. Segundo, os cristãos agem como provedores e não como consumidores. O Novo Testamento parte da primícia de que os cristãos perguntam: como posso servir? Em vez de: o que há na igreja para mim? Isso é algo muito sério, meus irmãos. Porque muitas vezes nós já temos falado sobre isso aqui, lá no início da lição falamos muito sobre isso, de uma igreja onde as pessoas vêm como consumidores. E é a última coisa que nós precisamos pensar como cristãos. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. O próprio Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. E Jesus é o nosso modelo, é a Ele que nós devemos imitar, é a Ele que nós devemos seguir. Então, quando nós entramos em uma igreja, e hoje nós estamos aqui em nossa igreja, colocamos a Igreja Batista Central de Vitória como referência aqui, porque é a nossa igreja, então o nosso pensamento precisa ser servir a essa igreja, servir as pessoas que aqui estão. Eu não posso chegar aqui e, olha, o chão está sujo, poxa, ninguém limpou. Não, eu posso muito bem ir lá pegar um pano, pegar uma vassoura e limpar aquele local que está sujo. Ah, poxa, o multimídia está sozinho lá atrás, não tem ninguém para fazer uma projeção. Ah, eu sei fazer, então eu posso ir lá e posso fazer essa projeção na hora do culto. Nós precisamos entender que, como igreja, nós estamos aqui para servir da melhor forma possível a Deus, primeiramente, e aos nossos irmãos que aqui estão e aqueles que estão chegando, que nos visitam. Esse é o nosso trabalho como cristão. E nós não estamos fazendo isso para mostrar para pessoas que nós somos bonzinhos, não. É porque nós somos servos do Deus vivo. Nós somos servos do Senhor dos Senhores, aquele que é o dono da igreja, aquele que é o dono da nossa vida. E é por isso que nós temos que servir. Nós servimos a Deus não por causa daquilo que Deus pode fazer por nós, mas nós servimos porque nós entendemos aquilo que já foi feito por mim e por você. Aquilo que Deus já fez por nós, entregando o seu próprio Filho para que viesse, sofresse tudo que ele sofreu, morresse, pregado em uma cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Deus já fez o que ele podia fazer por mim e por você, o que ele quis fazer por mim e por você. E tudo que nós temos que fazer agora é agradecer a Deus através das nossas vidas, através daquilo que Ele mesmo deixou como uma ordem para que nós façamos, que é servir as pessoas que aqui estão. Como discordar publicamente? Devemos ensinar ao nosso povo quando e como expressar publicamente suas discordâncias em relação aos líderes da igreja. Esse ponto também é interessante, porque nem sempre também o líder vai estar 100% certo. Pode haver alguns momentos em que a liderança da igreja, às vezes, pode estar equivocada em algum ponto, pode estar trazendo uma informação errada ou trazendo uma ideia que não vai fazer com que nós cheguemos a algum lugar de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E nós precisamos saber discordar neste momento.
Até isso, nós precisamos ter essa preocupação, porque dependendo da forma em que nós discordamos, nós vamos causar uma ruptura dentro da igreja, nós vamos causar uma divisão dentro da igreja. Então nós precisamos ter essa sabedoria de chegar para a pessoa em que nós entendemos que há algo de errado ali e colocar com amor aquilo que nós pensamos diferente. Aquela pessoa vai ter oportunidade de argumentar o porquê ela pensa do jeito que ela pensa, ou até mesmo de mudar de ideia. Até mesmo de ouvir aquilo que você tem a dizer quando você está discordando e dizer para você, olha, você tem razão. Se nós fizermos desta forma, vai ser o melhor jeito de fazer. Ou ela vai poder chegar para você, olha, não, nós não fizemos assim por causa disso e disso e disso. Pode entrar aqui, por exemplo, aquele confia em mim, que eu falei lá atrás. Mas precisamos entender que todos nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a algum tipo de falha, algum tipo de, em algum momento, por melhor que nós sejamos, por melhor que talvez, por mais capacidade que talvez nós tenhamos, mais preparado nós estamos, pode ser que em algum momento nós vamos tomar algumas decisões, e isso acontece muitas e muitas vezes com todo e qualquer ser humano, de tomar decisões equivocadas, tomar decisões erradas. E às vezes uma pessoa que está do nosso lado, talvez por mais simples que seja aquela pessoa, ela vai ter uma visão diferente daquilo que nós estamos fazendo. E é interessante ouvirmos e entender o que aquela pessoa tem a dizer. Mas se estivermos nós diante dessa situação de discordar, que saibamos fazer isso com amor, para que não venhamos a trazer discórdia dentro da unidade que nós buscamos como Igreja do Senhor Jesus. E também o autor coloca aqui, quando deixar a igreja. Assim como Abraão se separou amigavelmente de Ló, a fim de preservar a amizade entre eles, às vezes a maneira de um membro expressar amor à sua igreja é deixando-a. Que interessante essa fala do autor aqui. Porque eu acho que talvez essa seja a última coisa que eu pensaria, por exemplo, em escrever em um livro onde eu estou falando de unidade da comunidade, que eu estou falando da minha igreja, que eu estou falando de como receber as pessoas na minha igreja. E o autor traz aqui para a gente um ponto interessantíssimo, quando deixar a igreja. Às vezes é necessário. Eu não tive ainda essa experiência como um cristão convertido, me converti em uma igreja e nessa igreja eu estou até hoje. Mas eu já vi muitas pessoas passando por isso. E há vários motivos que podem nos levar a ter que deixar a nossa igreja, a ter que ir para uma outra igreja. Nós precisamos entender que até mesmo dentro da forma de nós cultuarmos a Deus, há pensamentos diferentes. Há igrejas onde nós cultuamos a Deus de uma forma mais serena. Há pessoas que já gostam de cultuar a Deus de uma forma mais animada, mais eloquente. E tudo isso tem que ser colocado na balança quando uma pessoa entende que ali não é mais o local onde ela deseja ou quer continuar congregando. Quando isso acontece dessa forma, nós até ficamos agradecidos e felizes porque aquela pessoa ela não está deixando Deus, ela está deixando a igreja, mas ela está indo para um outro local, continuar adorando a Deus em um outro local, onde ela se sinta melhor adorando a Deus ali. Mas nós precisamos saber fazer isso também e precisamos entender. Há outras situações também, quando a liderança da igreja começa a pensar diferente e começa a alterar a dinâmica do funcionamento da igreja e muitas vezes que não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Está diferente daquilo que eu vejo na palavra de Deus. Talvez é uma forma diferente daquela pessoa interpretar a palavra de Deus, se é que isso é possível. Eu creio que há uma interpretação única para a palavra de Deus. Nós, como homens, mais uma vez falhos, é que fazemos estas várias interpretações da palavra de Deus, mas muitas vezes a forma que eu entendo que é aquilo que Deus quer dizer dentro da palavra de Deus é diferente de como o meu irmão pensa. E às vezes, esse meu irmão é a liderança da igreja, é o pastor da igreja, e eu não consigo acompanhar a forma como o meu pastor pensa. Então, às vezes, é necessário eu buscar uma igreja que
fale a mesma língua que eu, que pense da mesma forma que eu. E aí é um momento de deixar aquela comunidade para poder caminhar em uma outra comunidade. Tudo isso é importante nós pensarmos, para que nós não venhamos a deixar a igreja de uma forma errada, que acaba fazendo com que gere uma divisão dentro daquela igreja, que acaba fazendo com que a forma que eu penso é a forma que é certa, do jeito que você pensa é errado, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes é apenas pensamentos diferentes, mas que levam ao mesmo lugar, ao mesmo objetivo. Não estou aqui dizendo que a palavra de Deus tem interpretações diferentes. A palavra de Deus, ela tem a interpretação que Deus quis dar para nós. Muitas vezes é nós que não sabemos interpretar da forma correta e isso nos leva a ter essas divergências de pensamento. Isso é muito importante deixar claro, que eu tenho certeza que Deus sabia exatamente o que Ele queria dizer e o que Ele quer dizer a cada um de nós quando Ele escreveu a Tua palavra, quando Ele usou homens para poder escrever a Tua palavra. Nós, seres humanos, talvez até por causa do pecado que há em nós, é que muitas vezes não conseguimos ver isso com clareza. Então isso acaba fazendo com que haja esses pensamentos diferentes em nossas vidas. Mas isso não quer dizer que a minha forma de pensar é a forma corretíssima e que todos os demais estão errados. Mas muitas vezes isso dificulta um pouco a nossa caminhada junto, justamente por esse fato de pensarmos um pouco diferente. E nós então concluímos o nosso estudo de hoje. E nessa conclusão o autor diz assim: proteja o rebanho. Ele escreve: poucas áreas apresentam tanto risco à nossa igreja quanto o descontentamento. O que começa com uma crítica ou um momento de insegurança se torna pecaminoso e trágico quando os membros seguem seus desejos egoístas e caem em infelicidade e discórdia. É muito interessante nós ficarmos atentos a isso aqui. Quando nós falamos de unidade na igreja, é justamente esses pontos que nós estamos querendo evitar. O descontentamento, muitas vezes, ele pode acontecer e pode ser que, de alguma forma, ele seja resolvido dentro da igreja. Mas o problema é quando esse descontentamento, ele acaba trazendo essa insegurança. O problema é quando eu não estou contente com algo, estou descontente, e ao invés de eu buscar a solução para aquele meu descontentamento, eu começo a murmurar, eu começo a falar para as pessoas do meu descontentamento, eu começo a transformar esse descontentamento em um pecado. Pecado da fofoca, pecado da maledicência, e isso faz com que esse descontentamento se torne realmente um pecado na minha vida, e aí realmente fica difícil de conseguir resolver da melhor forma possível. Mas quando há a unidade dentro da igreja, eu acho que os nossos descontentamentos, eles precisam sim ser trazidos a conhecimento da igreja, no sentido de querer solucionar aquela situação e aquele problema naquele momento. E aí, para finalizar, o autor coloca: como podemos preparar nossas congregações para protegerem a unidade quando esta é ameaçada pelo pecado? Pergunta interessante, né? Mas esse é o assunto do nosso próximo estudo. Não percam. Então eu te convido a estar conosco na próxima semana e nós estaremos olhando para essa pergunta que o autor coloca aqui, né? Como nós podemos preparar nossas congregações para protegerem a unidade quando esta é ameaçada pelo pecado. Esse é o assunto do capítulo 10 que nós estaremos estudando na próxima semana. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.